TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Segunda-feira a gente vem com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Início de semana a gente traz muita notícia para você. E hoje em Petrópolis... Não, antes vamos falar dos nossos canais, né? De comunicação. Conta pra gente como está a sua cidade, como está o seu bairro, a sua rua, tem iluminação pública, a capina está em dia, os postos de saúde estão atendendo bem, as UPAs, está tudo certo aí, coleta de lixo, merenda escolar, as escolas, está tudo certo por aí? Manda pra gente caso esteja ou caso não esteja. Mande também sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Está na sua tela nosso e-mail oficial aqui da TV, TVC, correidamanhã@gmail.com e, é claro, nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 993231675. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu completamente nublado. Não ventava, mas estava branquinho, ou seja, bem nublado. E ontem fez um dia tão bonito, né? E aí o tempo virou e amanheceu assim. Eu achei que ia até dar uma chuvinha durante a madrugada, mas pelo menos hoje, a hora que eu acordei, o chão estava sequinho, então pelo jeito, pelo menos lá em casa não choveu. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 2 de junho, já iniciamos o meio do ano. Chegamos ao mês 6, exatamente. Vamos então às notícias de hoje. Beneficiários do INSS podem contestar descontos indevidos nos Correios. PIB cresce 1,4% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Cerca de 8 bilhões de pessoas ainda não declararam imposto de renda em 2025. Mulher é presa em flagrante por tentativa de estelionato em Petrópolis. E você vai ver também que táxis de Petrópolis terão que atualizar a tarifa a partir do dia 6 de junho. Agora no Correio Serrano na TV. Olha, viemos com muita informação, a gente confere, claro, lá primeiro que tem de notícia no nosso Correio da Manhã, lá na nossa primeira página, viu? Lá na linha vermelha, a agência Moody's rebaixa a nota do país ante a vulnerabilidade fiscal. Tá na página 6, a gente já sabia que isso iria acontecer, por quê? É aquele negócio, toma uma atitude, volta atrás. IOF, volta IOF. Não tem jeito, né? Aí vem a agência e rebaixa a nota do país, completamente instável. E olha, a derrubada do IOF representará derrota fiscal para o governo. Normal, claro que vai representar. Isso aqui não precisava nem estar assim, mas é isso mesmo que vai acontecer. E bandeira vermelha nas contas de luz já em junho. Isso aí também é outra medida que já se tornou normal, desde lá de 2016 para cá, que foi implementado. Começa o tempo de estiagem no Brasil, vence a bandeira vermelha ali nas contas de luz. Ou seja, fecha a torneira, economiza água né, para tentar aí não ter o salto na luz. Economiza água, economiza luz, tudo, né? Porque vai ter um saltozinho ali. Então vai ficar mais caro aí a energia elétrica para o bolso do brasileiro, que já é caro para chuchu, né? É 4,46 a mais na conta a cada 100 kW, né? Tá aqui, olha, falando um pouquinho aqui, né? A cada 100 kW consumidos, mais 4,46 na sua conta. Ou seja, uma casa aí que consome aí 300 kW vai ter em média aí um aumento aí de quase R$14 ali na sua conta, né? Porque
3 vezes 4, 12. Eu estou contando os 46 mas centavos aí tem os aqui. 46 centavos. Ali sim. mais ou menos uns R$14 quase que vai dar, viu? É R$13 uns quebradinhos, mas já pesa, né? Pesa. Dependendo aí de quanto ganha, já pesa. E tem muito mais na nossa primeira página. Ministério Público do Rio fiscaliza condições de abastecimento em escolas. A arrecadação de Petrópolis cai e dívida aumenta. Descarte irregular de lixo é tema em Nova Friburgo. Mas vamos para a nossa... Deixa eu só dar um destaque aqui Claro. do esporte. PSG foi campeão, né? Primeira vez que o PSG, time de Paris, ganhou a Champions League, mas foi uma quebradeira. E a celebração da torcida do PSG deixou 3 mortos lá na Europa. A gente Da pensa própria que é torcida? só aqui da própria torcida. Nossa. A gente pensa que as confusões acontecem só aqui no esporte, mas lá a festa, o jogo foi na Alemanha, no estádio do icônico time alemão. E assim, a quebradeira foi muito grande ali. Foi entre os torcedores e acabou tendo 3 mortos. O caso todo você confere na página 7, mas é só pra gente relatar, deixar aqui relatado um episódio triste, né? Pois é, as celebrações da torcida deixaram 3 mortos na França. Nossa. Olha só. É isso. Vamos lá para nossa página 12 Vamos, agora? Vamos dar um salto lá para nossa página 12, ver o que é destaque por lá. A arrecadação de Petrópolis cai e dívida aumenta. Esse é o destaque da nossa página 12. Dados foram apresentados em audiência pública na Câmara. E esses são dados da própria prefeitura, tá, gente? Exato. Não é dado fantasioso lá de algum vereador, de oposição, não. Porque a arrecadação da Prefeitura de Petrópolis caiu aproximadamente 7% no primeiro quadrimestre de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior, 2024. A receita líquida, que é o total de dinheiro que entra nos cofres públicos, descontadas as despesas obrigatórias, foi de 649,8 milhões de reais, contra 701 milhões no ano anterior. A queda nos valores preocupa especialmente porque, paralelamente, a dívida da cidade aumentou mais de 30%. Os dados foram apresentados durante uma audiência pública na Câmara Municipal que discutiu o relatório financeiro do período. Então, já consta todos os municípios, eles devem prestar contas, isso já consta em lei, que os municípios devem prestar contas da saúde, da educação e da saúde financeira de cada cidade, na Câmara de Vereadores, né, de cada município, do respectivo município. Então, esses dados são da Prefeitura. Será o que está acontecendo, né? Pois é, e aqui tem algumas coisas aqui, por exemplo, os vereadores questionam a estratégia da prefeitura para arrecadação, tá aqui, né, a queda da arrecadação pressiona o aumento da dívida, é a primeira ali, evasão fiscal e medidas para recuperação, que pode acontecer, né, e cobranças dos vereadores, o que os vereadores estão cobrando aqui, no caso, olha, após a apresentação do relatório aos vereadores, né, pediram que as secretarias facilitem a leitura dos documentos e respeitem o prazo regimental para entrega, que é de 120 horas, antes das audiências. A vereadora Júlia Casamasso destacou que o relatório foi entregue com apenas 72 horas de antecedência. Perdão, estava tentando ler aqui, mas a palavra estava escondida. Antecedência. Então, é isso. Pois São 120 horas antes e não 72, viu, prefeitura? Pois é, senão não dá tempo de ler o relatório todo, interpretar, olhar o que está problemático ali com a Câmara. Agora, é estranho, né? Caiu tão pouco, foi tão criticado o governo passado por outras medidas fiscais, e o que está acontecendo com esse governo? O dinheiro sumiu, não está arrecadando? Mas olha só, vamos lá, Estranho. Foram 50 milhões, isso significa 30%? Ou o governo também está gastando demais? É exatamente salários, né? Aqueles salários que aumentaram absurdamente. Exatamente, também. Será que isso impacta na folha, né? Exato. Também é um caso a se observar, viu, vereadores? Porque vocês também tiveram um aumentozinho, né? Vamos conferir aqui
porque tem mais para a gente falar na nossa edição aqui. Vamos ali para o nosso Serrano? Vamos. No Serrano tem lá, descarte irregular de lixo é tema em Nova Friburgo. Problemas estruturais e falta de campanhas rodearam o debate. Está aqui na nossa página 13. A Câmara ali de Nova Friburgo poderá instituir uma campanha anual contra o descarte irregular de lixo. Mas olha só, poderá não, deveria já estar sendo feita. Poderá, vereadores de Nova Friburgo, de Petrópolis, de Teresópolis, poderá, é péssimo. Vamos fazer uma campanha anual de descarte irregular de lixo. É igual a campanha que a gente já vem falando aqui em escolas, para os alunos serem a formiguinha, levar isso até os pais, né, serem os replicadores. Essa campanha tem que começar ali e não tem que ser anual, não. Se puder ser dentro da escola semanal, melhor, né, para implementar esse estilo de vida, de conscientização melhor do futuro, de menos descarte irregular, de menos descarte de lixo, na verdade, né? O quanto menos melhor ali, poder se reciclar, fazer essas campanhas, coleta seletiva na cidade. Vai lá na criança, gente. É verdade. A gente vive falando isso aqui. Faz a campanha dentro da educação, que isso vai refletir no futuro. Não adianta a gente pensar em curto prazo agora. Curto prazo não vai fazer efeito. Tem que se pensar em campanhas de médio e longo prazo. E campanhas que comecem lá, na infância, adolescência e juventude. Ali vão ser os nossos replicadores. Se a gente não fizer isso, lá na frente não vai adiantar nada. Vai continuar o mesmo. E por falar em campanha, aí eu queria voltar rapidamente lá para o finalzinho da página 12, porque está falando justamente sobre campanha ecológica de junho, alerta para o lixo nos bueiros. Perfeito, Isso é muito comum também, as pessoas jogarem lixo na rua, e aí isso tudo entope bueiro. Então olha que bacana essa campanha, colocando cartazes ali, bueiro não é lixeira. Na Semana do Meio Ambiente, que teve início ontem e culmina no dia 5, que é o Dia do Meio Ambiente, a Comissão de Meio Ambiente da terceira subseção da OAB Petrópolis está iniciando a campanha O Mar Começa Aqui, com a pintura, não é nem cartaz não, é pintura da frase em bueiros na cidade. Olha que bacana. Olha, em relação a bueiros, por exemplo, lá no Quitandinha, algumas ruas ali, Bolívia, Venezuela, Uruguai, os bueiros não são esses bueiros que a gente vê aqui, com a grade metálica, né? Que é ferro fundido, se eu não me engano, isso aqui. Eles são de concreto. E a maioria quebrou e afundou. Então tem que se fazer uma revisão, tem que pedir para a Condep passar lá, olhar todos esses bueiros, fazer uma revisão, porque vira e mexe tem carro caído dentro do bueiro, e aí para tirar é muito complicado, então danifica o carro. São vários, viu? Não é um só, não. Estou dizendo aqui algumas ruas que eu já vi. Então, esses bueiros que são ali de concreto, tem que se fazer uma manutenção. Eles quebram porque o carro passa muito perto ali da lateral dele. Muitas vezes, né? Tem ônibus que passa nessas vias, tá? A maioria dessas vias tem ônibus. O ônibus se encontra em muitas das situações encurralado por carros que ficam na rua, parados irregularmente, muitas das vezes. E aí acaba passando em cima do bueiro. O bueiro vai rachando. E quebra. Muitos deles quebra fácil. Quebraram, né? Afundaram. Então, prefeitura, fica a dica, vai lá, faz uma revisão com o carrinho da Condep, anota os pontos onde tem que fazer essa manutenção e faça, porque precisa. Já vi mais de uma vez o carro passando lá, olhando, anotando, e nada foi feito, viu? Pois é. E o objetivo dessa campanha é incentivar o descarte correto dos resíduos, a fim de que o lixo seja jogado na rua e não obstrua o escoamento da água, impedindo alagamentos na cidade. Que não seja jogado, que não seja, né? Que não seja jogado na rua. Pois é, eu também achei estranho, mas aqui na reportagem tá seja. A fim de que o lixo seja jogado, não. A fim de que o lixo não seja jogado na rua e assim não obstrua o escoamento da água, impedindo alagamentos e a poluição do mar. A gente sabe, né, que para o escoamento da água, os bueiros limpos, eles são fundamentais. A gente cansa de falar isso aqui. E agora a gente tem mais, a gente vai para âmbito
regional aqui, né? do estado, né, Estado estadual, nacional, porque o governo do estado registrou avanços significativos na qualidade da água das praias de Botafogo, Flamengo e Glória na zona sul do Rio. A gente estava falando dos bueiros, né? Porque, por exemplo, essa campanha, ela se chama O Mar Começa Aqui. Olha que bacana. Porque o objetivo é incentivar o descarte correto para que esse escoamento não chegue lá na poluição do mar. Olha só. E o governo do estado registrou, então, esses avanços na qualidade da água nessas praias que eu falei, Botafogo, Flamengo e Glória, e os números foram divulgados pelo INEA. O monitoramento é feito em 119 pontos da Baía de Guanabara, com foco especial nas saídas de rios e canais. De acordo com os boletins mais recentes, a qualidade da água tem apresentado melhora, sendo resultado direto de intervenções no sistema de esgotamento sanitário, redes pluviais e obras de infraestrutura conduzidas pelo Estado. E para a Ana Lúcia, que é vendedora, é muito bom saber que é possível aproveitar a praia junto da rotina do dia a dia. E para a gente carioca é um privilégio, né? Poder estar perto de uma consulta e saber que a praia estaria própria para banho. E em 5 minutos a gente está aqui e realmente contemplar que a gente podia, num dia de consulta, ainda aproveitar uma praia que está própria para banho. Como estratégia de redução de resíduos, em 2023, o INEA instalou 17 ecobarreiras em rios e canais que desaguam na Baía de Guanabara, impedindo em média 1,2 toneladas de lixo de chegar ao local. O Instituto também realizou, em 2024, 150 vistorias no entorno da Baía e aplicou 172 autos de infração por danos ambientais. Entre 2021 e 2022, a Praia de Botafogo registrou redução de 90% nos níveis de coliformes fecais. Em 2024, o local alcançou seu melhor resultado de balneabilidade desde o início da série histórica, em 2007. E para o trabalhador autônomo Sérgio Augusto, a melhora da condição da praia é clara. Hoje em dia dá para ver uma melhora, a gente veio comentando. A beira da água sempre tinha óleo, era bem escuro mesmo, muito lixo naquele canto. E agora a gente vê assim uma melhora. Entre as atividades fiscalizadas estão o Porto do Rio, estaleiros, indústrias e areais. Junto às concessionárias de água, o INEA também realiza trabalho conjunto para identificar os responsáveis pelo descarte irregular de resíduos na Baía de Guanabara. Pois é. E tem mais, olha só, agora em âmbito nacional, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, apresentou crescimento de 1,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre do ano passado. Olha só. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em valores correntes, o Produto Interno Bruto somou 3 trilhões de reais no trimestre. Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, o PIB teve alta de 2,9%. Já no acumulado de 12 meses, a economia brasileira cresceu 3,5%. O crescimento do quarto trimestre de 2024 para o primeiro deste ano foi puxado pela agropecuária, com alta de 12%. Os serviços cresceram 0,3%. A indústria teve variação negativa. Pois é, e olha só, com o crescimento de 1,4% no Produto Interno Bruto no primeiro trimestre desse ano, em relação ao trimestre anterior, a economia brasileira atingiu um novo patamar recorde. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB nacional vem atingindo níveis recordes consecutivos a 14 trimestres, ou seja, desde o quarto trimestre de 2021. No primeiro trimestre deste ano, também atingiram patamares recordes os setores da agropecuária e dos serviços. Inclusive, o setor de serviços vem atingindo níveis recordes há 15 trimestres, ou seja, desde o terceiro trimestre de 2021. Também atingiram patamares recordes o consumo das famílias, consumo do governo e exportações. Por outro lado, indústria e investimentos estão longe dos patamares recordes, ambos atingidos em 2013. A formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos, por exemplo, está 6,7% abaixo do nível do segundo trimestre de 2013, enquanto a indústria está 4,7% abaixo do nível do terceiro trimestre daquele ano.
Segundo o IBGE, o crescimento do PIB do quarto trimestre de 2024 para o primeiro trimestre deste ano foi puxado principalmente pelo desempenho da agropecuária, que teve um crescimento de 12,2%. Bom, tá aí então o PIB brasileiro tendo aí diversos crescimentos durante esses anos. Pessoal, a gente tem que, terminar o nosso bloco, mas ainda tem muito mais informação, claro, lembrando que os nossos jornais estão nas bancas já, nosso impresso, R$2 somente aqui na nossa região para você ficar bem informado. Pois é, e a gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta você vê que contas públicas têm superávit de mais de 14 bilhões de reais em abril. E você vai ver também que beneficiários do INSS já podem contestar os descontos indevidos nos Correios. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor.
Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E cerca de 6,3 milhões de contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025 nas primeiras semanas do prazo acertaram as contas. Na última sexta-feira, a Receita Federal libera o primeiro dos 5 lotes de restituição deste ano, o maior da história em número de contribuintes e também em valor. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 6 milhões de contribuintes receberão 11 bilhões de reais. Todo o valor, informou o fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso. Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram 2 procedimentos em conjunto, pré-preenchido e PIX, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. Liberada no último dia 23, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablet e smartphones. O pagamento será feito na conta ou na chave PIX do tipo CPF informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. E olha, as contas públicas fecharam o mês de abril com saldo positivo, resultado do superávit do governo central. O setor público consolidado, formado por União, estados, municípios e empresas estatais, registrou um superávit primário de 14 bilhões e 150 milhões de reais no mês passado. Houve crescimento do PIB em relação a abril de 2024. Na comparação interanual, houve uma melhora nas contas públicas também em razão da melhora nas contas do governo central, que inclui Previdência, Banco Central e o Tesouro Nacional. As receitas federais subiram em ritmo maior que as despesas, o que explica a melhora. As estatísticas fiscais foram divulgadas nesta sexta-feira pelo Banco Central. O déficit primário representa o resultado negativo das contas do setor público, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. No acumulado do ano, o setor público consolidado registra um superávit primário de 102 bilhões e 860 milhões de reais. Em 12 meses, encerrados em abril, as contas acumulam um resultado negativo de 6 bilhões de reais, o que corresponde a 0,05% do produto interno bruto. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou o resultado do exame para obtenção da certificação da proficiência em língua portuguesa para estrangeiros 2025. Os participantes podem acessar a certidão eletrônica com o nível de proficiência obtido por meio do sistema CELPE-BRAS na página do participante. A certidão digital tem validade legal em todo o território nacional e pode ser usada em instituições brasileiras ou estrangeiras de educação superior para ingresso em cursos de graduação e pós-graduação, bem como para a revalidação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país. Para fins oficiais, também é aceita a publicação no Diário Oficial da União, desde que é apresentada em via original ou cópia autenticada.
A autenticidade da certidão pode ser confirmada por protocolo eletrônico no próprio sistema. Para certificar diferentes níveis de proficiência, o CELP-BRAS se baseia na premissa de que participantes de todos os níveis certificados são capazes de desempenhar ações em língua portuguesa. O INEP esclarece que os participantes que atingirem pontuação a partir de 2 recebem a certificação correspondente ao nível alcançado. O CELP-BRAS não tem data de validade nem determina o nível que deve ser exigido para determinada função em instituições de ensino superior. São as universidades e faculdades que definem para ingresso nos cursos de nível superior. E olha só, aposentados e pensionistas do INSS poderão, a partir desde sexta-feira, né, já podem desde sexta-feira, consultar e contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em benefícios diretamente nas agências dos Correios. A iniciativa amplia a rede de atendimento presencial aos beneficiários, especialmente em localidades sem unidades próprias ali do Instituto. Ainda bem, né, que tomaram essa decisão, vamos conferir. A medida fortalece o papel dos Correios no enfrentamento às fraudes que lesaram milhares de idosos. Com mais de 5.000 agências públicas habilitadas em todos os estados, os Correios oferecem uma estrutura pública essencial para viabilizar o esforço coletivo de proteção aos aposentados, garantindo atendimento humanizado, seguro e gratuito. A parceria prevê protocolos rigorosos de segurança, com atendimento feito exclusivamente por profissionais treinados em unidades próprias dos Correios. Todos os dados dos beneficiários são tratados com base na Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo confidencialidade e rastreabilidade. Para regiões ainda não atendidas pelas agências habilitadas, estão sendo planejadas ações itinerantes e mutirões de atendimento com o objetivo de garantir a universalização do serviço. A lista completa das unidades habilitadas está disponível no site dos Correios. E um decreto que regulamenta a nova política de educação à distância, o EAD, foi assinado no mês de maio. Saiba quais cursos terão impacto com a mudança. No dia 19 de maio, foi assinado um decreto que institui a nova política de educação à distância, o EAD, no Brasil. Entre as mudanças presentes na decisão está o fato que os cursos de enfermagem, odontologia, direito, psicologia e medicina estão proibidos de serem ministrados na modalidade à distância. Por um lado, com alegria, porque ter uma regra é melhor do que não ter regra alguma. Ou seja, ter algo que regulamente toda essa oferta de cursos superiores, especialmente em EAD, é algo que é necessário, principalmente num país do nosso tamanho. A mudança, de acordo com o Ministério da Educação, tem justamente o objetivo de garantir mais qualidade na oferta do ensino à distância do país. Apesar disso, a ferramenta foi apontada como de extrema importância para o acesso à educação superior no Brasil. Mas também não é qualquer coisa que pode ser aceita como EAD. Então a gente vê com bons olhos, sim, essa ação do Ministério, no sentido de regulamentar e apontar uma diretriz sobre o que se entende atualmente, né, como busca de qualidade no ensino superior do país. A nova regulamentação impõe que nenhum curso de bacharelado, licenciatura ou tecnologia pode ser feito 100% à distância. Cursos presenciais devem ter pelo menos 70% da carga horária em atividades presenciais, com a presença física de estudantes e professores nas aulas, além de atividades em laboratórios físicos e frequência a estágios presenciais. Os cursos em EAD podem ter oferta majoritária de carga horária à distância, composta por aulas gravadas e atividades em plataformas digitais de ensino. Mas o decreto impõe o limite mínimo de 10% da carga horária do curso em atividades presenciais e, no mínimo, 10% em atividades síncronas mediadas. E nos cursos semipresenciais, que foram criados oficialmente por meio do decreto, devem ter obrigatoriamente carga horária de 30% de atividades presenciais e, no mínimo, 20% em atividades síncronas mediadas. O professor destaca que, especialmente nos casos dos cursos da área da saúde, a orientação do Ministério é essencial. Especificamente do lado da saúde, tem que ter realmente essa orientação do Ministério sobre o que é aceitável e o que não é. Antes, a coisa não estava regulamentada, então tiveram alguns cursos da área da saúde, cursos
assim importantes, né, e que faziam a sua oferta completamente em EAD. Ele ainda aponta que é muito importante que os órgãos reguladores façam estudos para poder entender o que cada matéria aborda e em quais casos o uso do ensino à distância pode ser permitido. A gente concorda que a área da saúde inteira deve privilegiar os momentos presenciais. Mas eu dizer que a medicina pode zero significa que nem a teoria. Para o médico, o ensino à distância e as aulas síncronas mediadas podem servir também para dar conforto ao aluno. Ele destacou ainda que muitas instituições oferecem disciplinas eletivas e complementares, que agora não podem mais ser ensinadas à distância. O que eu estou dizendo? Que o aluno de medicina não pode cursar, por exemplo, Excel à distância, porque faz parte do currículo da medicina. Apesar desses pontos, Abílio ainda afirma que na área da saúde há necessidade das vivências interpessoais presenciais para a formação dos profissionais. É desejada porque você vai ensinar humanidade, você vai ensinar empatia, você procura formar um profissional que seja competente, mas que seja consciente do mundo que ele vive. A presencialidade é interessante. Pois é, que coisa. E olha só, gente, o projeto de lei que autoriza a criação de um banco de dados sobre casos de trabalho análogo à escravidão no Estado foi aprovado na Alerj. A gente vai ver agora, né, essas notícias do mundo político e econômico diretamente lá do Rio de Janeiro com o repórter Rafael Lima. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou em primeira discussão o projeto de lei da deputada Marina do MST, que autoriza o governo do estado a criar um banco de dados em relação aos casos de trabalho análogo à escravidão no estado. De acordo com as informações, os dados serão extraídos de bases de empresas públicas, fundações e organizações sociais que prestam serviços ao governo, com o intuito de embasar políticas públicas e contribuir no combate e prevenção a esta cruel prática que ainda existe nos dias de hoje aqui no estado. Já em Brasília, o Congresso Nacional deu um prazo de 10 dias ao governo federal para que apresente uma alternativa ao decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. De acordo com o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, há insatisfação entre os deputados. Segundo ele, há necessidade de uma solução duradoura e consistente que evite gambiarras tributárias que prejudiquem o país. Rafael Lima, para a TV Correio da Manhã. É isso, evitar gambiarras que prejudiquem o país. É difícil isso, né? Que eles botam aquele monte de penduricalho nas leis que passam, né? Que a gente chama de jabutis. Né? Pois é. Antigos jabutis ali na lei, mas tomara que não tenha nenhuma gambiarra. Vamos então para o terceiro bloco. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vê que a Prefeitura de Petrópolis promove mutirão integrado de suporte ao MEI. Isso aconteceu no final da semana passada, a gente anunciou que iria acontecer, agora a gente mostra como foi. E táxi aqui em Petrópolis vai aumentar, viu? Vai ter atualização da tarifa agora nesse mês, em julho. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Olha só, a nova edição do Boletim Infogripe da Fiocruz aponta que os casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza A têm atingido níveis de incidência de moderada a muito alta em jovens, adultos e idosos. O boletim foi divulgado na última quinta-feira e o estudo é referente ao período de 18 de abril a 28 de maio. Em Petrópolis, houve aí um aumento no número de atendimentos de síndromes gripais nas unidades públicas de saúde do município. Em maio de 2025, em Petrópolis, foram 8.035 atendimentos por síndromes gripais, somadas as 3 UPAs e o pronto-socorro do Alto da Serra. No mesmo mês de 2024, foram 5.665 atendimentos, ou seja, um aumento de 41%. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, em um contexto nacional, os casos graves de gripe influenza A têm aumentado em idosos. Outro ponto de destaque do Boletim Infogripe é que os casos graves por influenza A têm apresentado uma maior mortalidade entre os idosos, seguido das crianças pequenas até 2 anos de idade, e também uma maior incidência nas crianças pequenas até 2 anos, seguido aí da população mais idosa. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou que houve um aumento no número de atendimentos a pacientes com síndromes respiratórias nas unidades de saúde do município. E para prevenir a doença, cerca de 44 mil doses da vacina contra a gripe influenza já foram aplicadas na cidade.
Em 2025, já foram confirmados 36.622 casos de CIRAG em todo o país. Desse total, 20,7% dos casos são de influenza A, 1,2% de influenza B, 44,9% de vírus sincicial respiratório, 23,4% de rinovírus e 12,2% de Covid-19. Por isso, a pesquisadora recomenda que a população mantenha o calendário vacinal em dia. A vacina contra a influenza, ela leva aí por volta de 15 dias para fazer efeito, por isso que é muito importante que as pessoas desses grupos se vacinem o quanto antes. Para diminuir a incidência da doença, a pesquisadora recomenda que, além da vacina, que é a principal forma de prevenção contra a influenza, outras medidas sejam tomadas. Caso a pessoa tenha algum sintoma de gripe ou resfriado, a gente pede para que ela fique em casa em isolamento, se for possível, mas se ela precisar sair, encontrar outras pessoas, ir trabalhar ou ir à escola, a gente pede para que ela saia de casa usando uma boa máscara. Então tá aí. E a Prefeitura de Petrópolis, em parceria com o Sebrae Rio, realizou um mutirão integrado de suporte ao microempreendedor individual, o MEI. A ação fez parte da Semana do MEI e aconteceu bem na Praça Dom Pedro, no centro de Petrópolis, com o objetivo de auxiliar os microempreendedores com a declaração anual. O mutirão foi realizado para auxiliar os microempreendedores individuais, os MEIs, que deixaram para a última hora a entrega da declaração, que só poderia ser paga sem multa até o dia 31 de maio. No entanto, durante a ação, outros empreendedores autônomos também receberam orientações e atendimentos relacionados à regularização fiscal, o apoio para a emissão de documentos, além de esclarecimentos sobre benefícios e direitos empresariais. Samir Elgai, secretário de Desenvolvimento Econômico, destacou a importância da realização do mutirão. Primeiro, levar o conhecimento do que é o MEI para a população, além de nós estarmos já no espaço físico, lá no Hipershop Petrópolis, a orientação do nosso prefeito Ingo Ramos, que cada vez mais nós possamos levar essas informações em tempo real. Ele também disse que muitas pessoas procuraram o mutirão que foi realizado na Praça Dom Pedro. E muita gente está usando esse serviço. Só ontem nós tivemos aproximadamente 30 pessoas pegando informações a respeito do que é o MEI, além, é claro, de botar a sua situação cadastral em dia. Vários segmentos da economia do município estão relacionados com os MEIs. Por isso, durante o evento, foram oferecidos alguns serviços essenciais para essas pessoas. Durante o mutirão, a gente levou o MEI que está dentro da nossa secretaria, não só para a praça, mas tivemos ações também dentro da feira, do espaço do feirante, levando essas informações, porque vários segmentos da nossa sociedade, da nossa economia, também estão dentro do MEI. Petrópolis possui mais de 44 mil empresas, sendo que 58% delas são MEI. Samir destacou a importância do fortalecimento do município com o microempreendedor. É muito grande, como eu falei, infelizmente a economia formal ela não consegue absorver toda essa gama de profissionais que a cidade tem, e elas procuram ali a formalidade, que é através do microempreendedor individual. O secretário disse também sobre a importância dos MEIs estarem regularizados. Não basta apenas fazer e abrir o seu MEI, a pessoa tem que estar capacitada, tem que estar apta, tem que buscar o conhecimento. Muitas vezes ela precisa de recursos para poder abrir o seu negócio. Para isso que a gente está finalizando uma parceria através de um convênio com a AGRIO, para que a pessoa também possa conseguir um crédito mais barato do que nos bancos convencionais. Então, ser MEI também é um grande desafio. A pessoa precisa ter na veia ali a força de ser um empreendedor. Petrópolis possui hoje mais de 25 mil microempreendedores, o que mostra a força do empreendedorismo no município. Além disso, esses números revelam que a base do desenvolvimento econômico na cidade está relacionada aos pequenos empreendedores. Samir destacou ainda o que é preciso para fazer a declaração anual do MEI e, por isso, esses profissionais devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento, que está localizada no Hipershopping, no Alto da Serra. A documentação básica necessária, procurar, se não der tempo de fazer esse recadastramento que está acabando amanhã, procure lá a nossa secretaria, vamos ter pessoas capacitadas para passar todas essas orientações do que é necessário. Bom, vem aqui vou falar desse negócio do táxi aqui na 2, né? Porque olha só, a partir do dia 6 de junho, esse mês, e não o mês que vem, né? Que eu falei
na passagem ali. Os táxis que circulam aqui em Petrópolis terão novas tarifas. A recomendação foi feita pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio, o IPEM, e foi estabelecida no dia 30 de abril. O IPEM informou a necessidade de atualizar a tabela e da verificação metrológica dos taxímetros da região. Um dos vetores das mudanças mencionadas aponta para o aprimoramento da administração pública em relação aos atendimentos dos usuários, assim como exercer de forma eficaz o controle e a fiscalização dos serviços prestados. Segundo Leopoldo José, que é taxista, a mudança é uma boa notícia para a classe. É benéfico para a classe porque há algum tempo que nós não temos reajuste e as despesas são muitas e cada vez mais caras, né? Então, eu vejo com bons olhos. Ficou estabelecido que entre os dias 6 a 13 de junho, os taxistas, juntamente das oficinas credenciadas, deverão atualizar as tarifas, algo já previsto em decreto municipal, publicado no dia 30 de abril deste ano. Durante a ação, as oficinas terão que recolher lacres, selos e outros itens que constem registros da tarifa desatualizada. Conforme a recomendação expedida pelo Instituto, o número da etiqueta, assim como do lacre identificador utilizado, deverá ser transcrito para a guia de serviço emitida pela oficina, que deverá ser mantida no veículo do taxista até a verificação metrológica. Após cumprir todos os procedimentos, as tabelas de correção de tarifas emitidas pelo município, após o período descrito, não poderão ser usadas, correndo o risco de gerar penalidades. Para Leopoldo, o aumento da tarifa é necessário devido ao cenário econômico atual. O ideal seria que as coisas não aumentassem e também a tarifa não aumentasse, mas como é uma reação em cadeia, as coisas aumentando, a gente tem que pagar as coisas. O procedimento de verificação metrológica será executado entre 9 de junho e 2 de julho, na feirinha de Itaipava, e os taxistas devem apresentar os seguintes documentos: Carteira Nacional de Habilitação, certificado da última verificação metrológica do taxímetro, certificado de registro de licenciamento do veículo, certificado de segurança veicular, certificado atualizado do Poder Municipal, comprovante de agendamento impresso e comprovante de pagamento da taxa metrológica e procuração para terceiros e o documento oficial de identificação do procurador. E uma mulher foi presa por tentativa de estelionato em Petrópolis por policiais civis. A mulher foi encaminhada para a delegacia de Itaipava, onde permaneceu presa. O caso aconteceu na quinta-feira. Policiais civis prenderam uma mulher em flagrante por tentativa de estelionato em Petrópolis na quinta-feira. Segundo os agentes, eles receberam uma denúncia que a autora estava apresentando cheques falsos em uma agência bancária de Itaipava. Ao chegarem no local, os policiais localizaram a mulher que tentava fugir do estabelecimento ao perceber a aproximação dos agentes. A autora, segundo os policiais, já havia cometido o mesmo crime dias antes, onde tentou sacar aproximadamente R$50 mil através de cheques falsos. Ela foi presa em flagrante e foi conduzida para a 106ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por tentativa de estelionato. Pois é, policiais civis de Nova Friburgo prenderam um homem e apreenderam um adolescente na quinta-feira por envolvimento com o tráfico de drogas. Após uma denúncia anônima, a dupla foi capturada em um campo de futebol society no centro de Nova Friburgo. De acordo com os agentes, os dois foram abordados no local e, durante a revista, os entorpecentes foram encontrados escondidos sob o tapete da grama sintética do campo. Ambos confessaram que estavam comercializando as drogas e tentaram disfarçar a atividade ilícita, se aproveitando do momento de que jovens praticavam esportes na área. O homem foi atuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o adolescente responderá por fato análogo a esses mesmos crimes. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Começando pela região serrana, em Nova Friburgo, a expectativa para a segunda é de céu com muitas nuvens e chuva isolada. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Seguindo para Teresópolis, a previsão também é de céu com muitas nuvens e chuva isolada, com as mesmas temperaturas de Nova Friburgo, com mínima de 13 e máxima de 22 graus. E em Petrópolis, o clima esperado é de céu com muitas nuvens e chuva em algumas regiões do município.
A temperatura em Petrópolis deve variar entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. Já em Paraíba do Sul, o dia promete ser mais quente. A expectativa também é de céu com muitas nuvens, chuva isolada e temperaturas que podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus. E para encerrar a previsão para segunda-feira, em Três Rios, a previsão é de céu com muitas nuvens e chuva em alguns pontos da cidade. A temperatura deve variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. Bom, pessoal, terminando a nossa edição aqui, amanhã, 7h30, a gente está de volta, claro, cheio de notícias para vocês, viu? E esperamos você. Boa semana, viu? Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.